condomínio, né? Tem dívida de condomínio que, quando chega na fase de leilão, tem 1 milhão de dívidas. De reais em dívida. Caraca, R$1 milhão. Isso começou com uma cota condominial atrasada, sei lá, seus R$1.000, R$1.500, e vai evoluindo Até 1 milhão. a esse patamar gigantesco. A pessoa, ela poderia, esse imóvel, você não tem condição nem de pagar o condomínio, não é para eu morar aqui. Então, vou botar à venda, vou pagar a dívida, vou adequar o meu padrão para seguir lá com a minha realidade, né? Então, se a gente for parar para pensar ali no grosso, né, os leilões eles não deveriam acontecer. Se as pessoas tivessem a consciência de que realmente elas precisam adequar para o padrão que elas podem ali honrar, né, de vida delas. Aí vai pro leilão. Não, isso é interessante, né? Porque, como a Priscila falou, dá para evitar chegar na fase do leilão. Basta a pessoa se coçar e falar, cara, deixa eu vender esse negócio antes porque não consigo mais manter. Mas o que eu acho impressionante é que um dos argumentos que o pessoal fala desse mercado é que muito bom participar disso agora, mas com o tempo é um mercado que vai ter cada vez mais participantes, ele tende a saturar. Hoje a Priscila arremata vários imóveis sem competição por um preço que fica ali em 50% do preço do imóvel. Com mais competição, pode ir a 60%, 70%, 80%. Tem imóveis que estão desocupados, que eles acabam sendo muito visados e saem por um preço, às vezes, até próximo do valor de mercado, sendo que a pessoa nem pôde entrar no imóvel. Só que esse argumento ele bate de frente com o que aconteceu agora na realidade. Porque se você volta em 2022, nós tínhamos 9 mil imóveis indo a leilão no Brasil naquele ano. Tá. Quantos você acha que a gente teve no primeiro semestre, só o primeiro semestre do ano passado? Chuta um número. Chuta alto. Vou chutar o dobro, 18 18 mil? mil, Chutam mais alto. Mas não alopra, né? Não fala 1 bilhão. 30 mil. Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Chuta alto. Você que trilhão. faz, ele faz isso, é horrível. 30 mil. 30 mil? Foram 116.600 imóveis apenas no primeiro semestre de 2025. E tem uma explicação ou porque as pessoas... Inadimplência recorde no Brasil como um todo, né? Não é Porque só... o Brasil tá zoado. O juro muito alto durante muito tempo. E, embora o juro do financiamento ele não tenha uma correlação tão grande com o Selic, não é só a Selic que está alta. Estava em 15, agora baixou um pouquinho, né? É também o juro de longo prazo. Você pega juro lá do site do Tesouro, direto, você pega dívida que vai vencer daqui a 60 anos. E o negócio está pagando IPCA mais 7. É altíssimo, né? Lá atrás esse negócio foi IPCA mais 5, IPCA mais 4, chegou a ser IPCA mais 3 logo antes da pandemia. Então, com esse juro muito alto, as pessoas não estão aguentando pagar as dívidas. Isso está muito vinculado à própria pandemia. Porque na pandemia pode parecer muito contraditório Boom isso. de Mas a gente teve um boom de financiamento, né? Por que contraditório? Porque ninguém saía de casa, então todo mundo tinha medo, então como é que as pessoas iam comprar imóvel? Mas ao mesmo tempo a gente viveu uma Selic a 2% na época da pandemia, que não era a realidade do Brasil, né? Então quem investia, por exemplo, em renda fixa teve que se mexer para colocar o dinheiro em outro investimento, porque não estava ganhando mais nada. E aí o crédito imobiliário ficou barato. E muita gente que gosta de investimento seguro migrou para o investimento imobiliário, né? Inclusive para deixar o imóvel alugado, que naquela época estava dando um rendimento bem maior do que a Selic dava. Então, a gente viveu um boom imobiliário, tanto dos investidores quanto das pessoas aproveitando para comprar imóvel com juros mais baratos, bastante atrelado à Selic, que estava baixa. Só que na hora que começa a subir... Mas não era só a Selic. Muita gente fez De longo financiamento prazo. ruim, né? Então, na hora que começa a subir, tudo vai subir no financiamento da pessoa e ela não consegue honrar. Eu lembro que na época da pandemia você falou até de maneira paradoxal, mas se você pensa, não é não tão paradoxal assim, porque quando o retorno da renda fixa fica muito baixo, é o que você disse, o pessoal começa a se mexer. E na época você tinha juros de longo prazo também baixos, antes daquele surto de inflação que começou a subir os juros no mundo inteiro. Eu lembro que tinha gente conseguindo financiar com taxa de 7% ao ano. Tinha gente, inclusive, pegando financiamento a IPCA mais 3 ponto alguma coisa. Só que tinha um risco, né? Que se o IPCA dispara, ele foi a 10, teu financiamento fica mais caro. Teve gente pegando a IGPM mais alguma coisa. O IGPM foi quase a 30. Então esse cara pode ser que seja um desses que está agora perdendo imóvel por conta de não conseguir dar realmente vazão aos pagamentos do financiamento. Uma emoção na hora, né? Aí fala, vou conseguir. E, inclusive... Eu acho que online também dá essa emoção, viu? Dá. Dá? Você acha que dá? Priscila? Dá, porque às vezes você tá lá, ganhando o leilão, faltam 3 segundos pro cronômetro encerrar, e aí você já dá aquela aliviada de comemoração. Alguém vai lá e dá. Surge um novo lance. Então é comum que as pessoas deixem, inclusive, para participar no final, né? Não porque Você faz falta... isso, Xixa? Faço. Não porque falta um segundo, vai encerrar e eu ganhei, né? Se eu ofereço... Só pra ninguém... Só pra deixar a pessoa ali... na Quanto expectativa. tempo é entre um Abalada. lance e outro? Tipo, você deu um lance que é o vencedor por enquanto. Quanto tempo alguém tem pra cobrir esse lance?
Quando o cronômetro chega nos últimos minutos, né, depende da regra do leiloeiro, mas a gente tem uma regra que se aplica muito, que é dos últimos 3 minutos. Então, se eu ofereço um lance nos últimos 3 minutos, eles acrescentam mais 3 minutos ao cronômetro. E aí, se esses 3 minutos rodarem sem mais nenhum lance, fecha o leilão e ganha o último lance, né, ofertado. Mas se oferecerem novos nesses 3 últimos, aí vão acrescentando 3 últimos minutos várias vezes, até que, de fato, encerre ali sem que ninguém ofereça nesses 3 últimos acrescentados. E é por isso que você precisa estudar muito bem para você ter ali a sua margem, saber exatamente até onde você pode ir, porque senão você é movido pela emoção, e eu acho que tem, inclusive... Vira uma bet. Exatamente. E tem muita gente que eu acho que deve perder dinheiro nesse sentido. E a Priscila, eu conheço a Priscila pessoalmente, afinal, minha cunhada, é uma pessoa que ela é mais calculista, entendeu? Fria calculista. Zero emoções. Então, por isso que ela nunca perdeu dinheiro. Se você for movido pela emoção, não tiver estudado, não tiver ali, literalmente, os dados, né? Com os custos, a Priscila ensina tudo isso lá no curso. Até que lance faz sentido. Porque não adianta você ganhar por ganhar. E aí você vai perder dinheiro. E é muito fácil, né, se apaixonar. Porque tem gente que se apaixona pelo imóvel. Ainda tem. O leilão, para quem entra ali para investimento, ele é uma caminhada, né? A gente arremata um, vende, arremata o outro, e vai caminhando assim no mercado e aumentando o patrimônio ao longo do tempo. Então não existe o leilão da sua vida, né? Você vai ganhar bastante dinheiro com um leilão específico, mas você vai seguir na caminhada. E tem gente que está começando agora no mercado que se apaixona e fala, não, esse imóvel é muito bom, esse imóvel tem que ser meu. E é muito fácil, porque são cliques que você dá no seu mouse para oferecer mais lance, né? Então a gente sempre precisa entrar bem alinhado ali com a nossa viabilidade financeira, que é a conta completa dos custos da arrematação até Esse a venda. É o termo, entendeu? Viabilidade financeira. Para estipular o quanto a gente pode oferecer. Pra saber se pode ou não pode. Até onde você pode ir. Até onde você pode ir. Aí você calcula todos os custos de fato da arrematação até a venda do imóvel, define qual é a margem de lucro que você espera para aquele negócio e assim você vai definir o máximo que você pode oferecer de lance. Se você não respeitar isso, né, tem grande chance de você fazer besteira. E aí tem gente que se empolga ali na hora dos lances e vai saindo da sua viabilidade. Né? Chegou na viabilidade, ou fecha a página do leilão, ou se conseguir se controlar, continua acompanhando para ver de curiosidade enquanto vai fechar, né? Mas não ultrapasse a viabilidade que você definiu quando você estava de cabeça fria. Porque na emoção do leilão ali, se ficar tentando redefinir, talvez você... E você já viu muitos leilões, isso que eu ia perguntar, que você estava lá e você falou, putz, até aqui é seguro, é viável. Com garantia no FGTS. Quanto que os bancos cobram nisso? Na média, em torno de 4%. 4% de juros ao mês, sabe quanto é que dá no ano de juros? 60% ao ano. Então tem gente que gasta 60% ao ano para poder acessar recursos da FGTS, enquanto no caso do Daniel ele vai receber 15%, 13% para poder acessar o mesmo recurso. Ele ganhou para acessar o recurso por conta do leilão. Mas você ia falar alguma coisa, amor? Não, eu ia falar que o Daniel, ele não tinha o dinheiro físico. Assim como a Priscila, quando começou no início, ela não tinha capital. Era uma quebrada igual nós era no Nem passado. FGTS eu tinha. Nem FGTS tinha. Então, Margem ela de crédito. começou arrematando os leilões pra gente. Aí, a gente pagava pra ela. Tinha lá todo um esquema que a gente fazia de... 70 nosso, 30 Priscila. Era assim? Era. Enfim, e aí a Priscila foi juntando esse dinheiro. Então, ela iniciou arrematando pra gente, aí foi juntando esse dinheiro, esse lucro que ela tinha, pra então ela conseguir arrematar pra ela mesma. Então, uma hora que ela chegou e falou assim, eu me demito. Tchau, não quero mais trabalhar pra vocês, exploradores, mentira. Não, ó, só dando um panorama de mercado aqui. Não, aí ela juntou o suficiente pra ela arrematar o primeiro, e aí ela lucrou um pouquinho, e depois... Isso é legal Aí, porque eu Priscila, comecei no explica aí. mercado de leilão vendendo meu conhecimento. Sim. Então eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha um centavo, nem margem de crédito. Se eu fosse pedir financiamento pro banco, o banco ia rir da minha cara. Não, Priscila nessa época, ela ia lá em casa e quando ia embora falava assim, desculpa qualquer coisa. Era bem humilde mesmo. Então, só que eu tinha o conhecimento. Inclusive, isso é algo muito viável para quem quer entrar no mercado de leilão, mas que também não tem um capital. Porque dentro do mercado de leilão, a gente tem o mercado de assessoria em leilão. E assessoria é o que eu fiz basicamente com você e com outras pessoas. Então, a pessoa queria entrar no mercado, mas não queria Mas não tinha parar para conhecimento, estudar
e não queria se dedicar, ela só queria ter o retorno, né? Então, essa pessoa, ela vai pagar para um assessor, para que o assessor faça o trabalho, para que ela não corra um risco ali participando do leilão, e o assessor vai ser remunerado. Então, o mercado de assessoria, ele gira em média entre 5% e 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Né? Pensando do ponto de vista do investidor... A gente era legal. Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Na família, eu devo ser conhecido por Bruno Magnânimo ou o Piedoso. Isso seria o justo. Eu separo o Bitcoin pros irmãos mais novos. No caso de Pichicha, ela me cobra. Ela fala assim, cadê o meu Bitcoin? Tá aí, Pichicha, média de mercado entre 5% e 10%. Eu te dava 30, Pichicha. Mas eu também fazia mais do que o mercado faz. Isso é verdade. Isso é verdade. É que a gente não fazia nada. A Priscila via até o final. Ela é na venda, entendeu? A gente nunca foi em nenhum imóvel que a gente A arrematou. gente nem sabe quais são os imóveis. Não sei, se eu passar na frente de um prédio, eu não sei se tinha um imóvel lá ou não, né? Então também tinha esse lado. A Priscila fazia mais do que a média de mercado, né? Então, a pessoa que ela tem um conhecimento, mas ela... Como é que você entra no mercado de leilão com R$0? Vendendo seu conhecimento por meio de assessoria. Você aprende primeiro. Você aprende e vai prestar para outras pessoas. Para o ponto de vista do investidor, para o investidor é ruim a assessoria do ponto de vista que ele vai lucrar menos, porque ele está pagando um serviço que ele deixa de colocar esse dinheiro no bolso. Então, de fato, quem quer entrar no mercado ali para virar um arrematante em série, a tendência é que a pessoa adquira o conhecimento. Agora, você quer arrematar imóveis, você também quer virar um arrematante em série, só que você não quer abrir mão da sua tarefa ali principal, né? Do seu foco principal. Então, você vai lá e contrata um assessor. E o assessor, ele entra no leilão, vai arrematar, vai ganhar dinheiro, sem precisar tirar nada do bolso, sem precisar ter margem de crédito. Então, é uma ótima forma de você começar no mercado, né? Sem que você tenha ali patrimônio, o mercado também pode ser para você. Se você quiser trabalhar nessa área. E aí eu vou voltar um tempo aqui, porque quando você falou de viabilidade financeira, você também usou um outro termo, viabilidade jurídica. Então tem a financeira, que é chegar até a margem que você quer, e tem a jurídica, que seria o quê, por exemplo? Quando que o imóvel é inviável juridicamente? A jurídica é você analisar a documentação, né? Então, eles têm 3 pilares ali que sustentam a viabilidade jurídica de um leilão. Que é a análise do edital, que traz todas as regras ali daquele leilão, inclusive a forma de pagamento. A análise da matrícula, que é o documento do imóvel, que traz todas as informações do imóvel, inclusive o histórico do imóvel, com as transações de compra e venda, doação e etc. E processos judiciais que necessariamente existem nos leilões judiciais e não existem necessariamente nos leilões extrajudiciais, porque não precisa dessa autorização do judiciário para que o leilão aconteça. Porém, se o devedor de um imóvel que vai ser levado a um leilão de banco, por exemplo, quiser questionar alguma coisa nesse procedimento, a forma dele questionar vai ser judicialmente. Então, em vários leilões extrajudiciais, a gente encontra processo judicial do devedor questionando alguma coisa contra o banco, lá contra o credor. Né? Então, a gente precisa analisar esse processo também. E aí, aqui, quando eu falo... isso pode inviabilizar o processo. Pode. Né? Porque pode ser que o cara tenha razão. Pode, a gente sempre analisa os argumentos. Pagando mais um tempo, e aí ela veio a falecer. No final, ele pagou um preço à família, que era o dobro do preço do imóvel. E Por não conta disso, né? Usufruiu, mas muito depois. Ele não. Ele morreu antes. Morreu. Entendeu? E no final, ela foi a pessoa que bateu um dos recordes de idade. Não sei se agora ainda é recordista, mas ela viveu 122 pra anos. ele, né? Pois é. Há um pouco de... Parabéns pra ela. De ceticismo quanto à idade dela. Talvez ela tenha mentido a idade, não tivesse 90 anos. Mas no final ela viveu muito, né? Mais, inclusive, do que o cara que começou a comprar o imóvel dela. Sim. E nada de surpresa em relação a isso, a gente sabe antes do leilão. Poderia ter acontecido, né? O cara tá topando uma aposta de risco, nesse caso. Nada de surpresa em relação a existir o usufruto, né? Sim. A gente sabe antes do leilão. Há quanto tempo a pessoa vai viver, aí de fato é uma surpresa. E, Pichicha, quais são os principais mitos que você vê que existem nesse mercado? Tem 2 principais mitos. Um que só advogado pode arrematar, e a gente já bateu aqui que não, né? Inclusive com o caso do Daniel, que trabalha com informática. Então, só explicando aqui, o requisito da lei para que alguém participe de leilão é que a pessoa seja maior de idade e esteja na livre administração de seus bens. Então, qualquer pessoa maior de idade pode ir lá oferecer um lance no leilão, e aí basta que tenha um conhecimento para que ela faça ali uma operação segura. E o segundo mito, que talvez seja o que impeça a maioria das pessoas de entrar no mercado, é sobre a desocupação do imóvel. Então, a gente tem o mercado de leilão que a maioria dos imóveis estão ocupados. E aí as pessoas têm muito medo porque parece que todo mundo conhece alguém, né, que já fez uma operação em leilão e demorou muito tempo para desocupar.
E aí, quando você começa a conversar com as pessoas que falam isso, você vê que nem é ela que conhece especificamente, mas ela escutou falar e replica aquilo como se fosse uma verdade absoluta, quando a realidade do mercado é muito diferente. Então, o que a gente tem de realidade no mercado? O mercado de leilão é tomado pelos investidores. Investidor nenhum quer botar dinheiro sem ter a mínima previsibilidade de quando ele vai conseguir receber aquele dinheiro. Então, se a gente arrematasse o imóvel e ficasse 3, 4 anos para desocupar o imóvel, depois ela ter que vender o imóvel, o mercado de leilão ele não seria tão visado pelos investidores. Então, o que a gente tem de um cenário real? Que fazendo toda a análise correta, entre 12 meses da arrematação, a gente consegue vender o imóvel. E para isso a gente desocupa o imóvel, realiza algum reparo, pequena reforma, e depois segue com a venda. Então, a maioria das pessoas, de fato, fica de fora por acreditar que a desocupação vai ser difícil, ou entra no mercado focando nos imóveis que já estão desocupados, anunciados como desocupados, Porque tem muito imóvel que está anunciado como ocupado e que, na realidade, ele está desocupado. Mas quando o leiloeiro ele sabe antes do leilão que aquele imóvel está desocupado, ele costuma colocar uma tarja lá naquele imóvel de desocupado para atrair todo mundo que tem medo. E aí, leilão é competição. Quanto mais gente entra no leilão oferecendo lance, maior o lance lá, final daquela arrematação, menor o desconto que se aproveita. Então, é interessante para quem é investidor que sempre arremate os imóveis pela menor competição possível, porque vai ter um lucro maior. Então, se ficar com essa cabeça de só comprar o imóvel desocupado, você vai diminuir o retorno que você poderia ter, Inclusive, inviabilizar sua participação em muitos leilões, já que a maioria está ocupado. E a desocupação, de fato, ela não é um problema. A gente tem uma legislação hoje em dia que é toda voltada a proteger o arrematante. E precisa ser, porque o leilão é um mecanismo de justiça, que as pessoas recebam aquilo que ela tem direito. Então, não faria sentido vender o imóvel e depois não amparar o arrematante para que ele tome a posse do imóvel. Então, eles têm uma legislação toda voltada para isso. Então, por exemplo, nos leilões judiciais, o mesmo juiz que determinou o leilão, dentro do mesmo processo em que o leilão foi determinado, determina que seja expedido mandado de imissão na posse. Imissão na posse é o termo técnico para a desocupação do imóvel. Esse vai ser direcionado para um oficial de justiça que vai até o imóvel para desocupar o imóvel. Se o oficial de justiça entender que é necessário, ele pode até chamar a polícia. Então, lá nos vídeos que a gente gravou para o seu canal, por exemplo, tem um caso em que eu analiso, em que lá na conta eu mostro que tinha uma conta de caminhão de mudança. Por que isso estava lá? Era um leilão judicial por dívida de condomínio. Depois do leilão, o mandado foi para o oficial de justiça. O oficial de justiça entrou em contato com a ocupante, eu também já tinha entrado por WhatsApp, e ela estava pedindo um prazo muito prolongado, sendo que ela já sabia que o leilão ia acontecer há meses, então não fazia sentido a gente conceder aquele prazo para ela. Até concedi outros tipos de ajuda, falei que eu estava disponível, mas ela também preferiu encerrar ali o papo comigo, e a gente passou para essa desocupação. Então, o oficial de justiça foi até o imóvel e falou para ela, eu vou cumprir a emissão na posse no dia tal. Você vai sair até lá? Aí parece que ela falou, eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu recebi uma pequena reforma e depois vendi... uns 25 mil, então. Por aí, uns 25, 30. E depois vendi esse imóvel por mais do que metade do que ele estava anunciado. Então, em tese, ele estava com 50% de desconto, seria 300 mil, mas vendi acima de 300 mil. Vendi por uns 330, 340 mil. Porque ele estava subavaliado no leilão. Subavaliado. O cara falou que valia 300 mil e ia vender por 150, mas na verdade o valor era 350 mil. Seria isso. Então, no todo, você gastou uns 30 mil e vendeu por 330. Na hora da venda, o saldo devedor do financiamento é quitado. E aí um benefício que quando você quita o saldo devedor não tem juros. Então, muita gente pensa, como é que a operação financiada vai me dar lucro se eu vou pagar uns juros absurdos? Que a gente tem na cabeça que a gente vai ficar 30 anos com o imóvel, vai pagar 3,5 vezes que o imóvel vale. Só que quando você arremata com financiamento visando a venda, você vai pagar juros somente das parcelas da compra até a venda. Então, ainda em cenários atuais que a taxa de juros está mais alta, vale muito a pena, porque você paga muito pouco de juros. E na hora da venda, quita o saldo devedor, aí vem para quem está vendendo, que no caso é o arrematante, o valor da venda menos o saldo devedor vem direto para sua conta. Você recupera o capital que investiu, realiza o lucro e aí segue lá para outras arrematações. Então, financiamento é uma ótima forma também de potencializar o retorno que você pode ter sobre aquele dinheiro. Porque, inclusive, com o dinheiro de uma arrematação à vista, se você tiver a margem de crédito, você pode arrematar 3 imóveis com financiamento. Utilizando o mesmo dinheiro de uma arrematação à vista. Ao final, somando esses 3 financiamentos aqui, você pode ter um lucro maior do que uma única operação à vista. Então, financiamento também é muito interessante, ainda que se tenha o dinheiro todo. Sim.
para você diversificar em mais imóveis e ter um lucro maior. Como costuma ser, inclusive, na hora de comprar um imóvel, né? Você tem um imóvel, o dinheiro para dar à vista no imóvel. Por exemplo, agora o financiamento tá caro no Brasil. Deve estar o quê? Quando eu fiz um financiamento há um tempo atrás, eu peguei juros de 10%, há mais ou menos 2 anos. Hoje deve estar uns 12%, talvez 13%. Tá girando em 12. 12 mais ou menos? Então hoje está 12%. Só que a Selic estava em 15%. Então, se você tivesse o dinheiro para pagar à vista, valia a pena não pagar à vista para poder deixar esse dinheiro rendendo no investimento que ele é o que tem menor risco aqui no Brasil. Pô, mas uma hora a Selic vai cair. Sim, começou a cair agora, que eu acho que 0,25, se eu me lembro bem, né? Então tá 14,75. E talvez dê um stop na queda, porque a gente tem uma inflação que ela pode surpreender para cima devido ao petróleo mais caro lá no conflito no Oriente Médio, né? Então você está ganhando 14 e pouco, enquanto está pagando 12 de financiamento. A hora que a Selic chegar a 12 ou 13, quando você desconta o imposto, aí você fala, cara, deixa eu quitar o financiamento. Aí você vai lá e quita o financiamento e paga juros só durante esse período. Sendo que você ganhou mais juros para isso, né? E é muito comum conseguir fazer financiamento nos leilões? Leilão de banco, a gente tem a possibilidade maior de financiar, né? Porque o leilão judicial não tem. Aí dentro desse cenário, os bancos que mais aceitam financiamento é Caixa, Santander e Banco Inter. A Caixa com um volume bem maior. Só que isso sempre é cíclico, né? Então, por exemplo, a gente vive momentos em que a Caixa tem restrição orçamentária. Então, ela não tem dinheiro para emprestar para as pessoas comprarem imóvel lá por meio de financiamento. Então, nesses momentos, a gente vê o número de imóveis que aceita financiamento em leilão cair muito. Só que como um ciclo, depois recupera lá a capacidade orçamentária, né, e volta a aceitar mais financiamento em leilão. Então, às vezes, a gente entra lá no site da Caixa, por exemplo, e filtra pelos imóveis que aceitam financiamento, tem um volume pequeno. 2 meses depois, pode ser que você entre lá e tenha um volume muito maior, né? Então, a gente sempre tem que ir garimpando as oportunidades e acompanhando o mercado. E você falou do mais rentável, esse no caso do financiamento. O menos rentável foi por conta da pandemia. Qual que seria uma média? A minha média fica em 34% de lucro líquido. Por operação? Na média, né? Sim. Tá. É que você não tem uma métrica, você arremata 3 imóveis por mês na média. É porque também depende do valor do imóvel para entender o quanto de dinheiro, né? Porque Sim, tem imóvel Mais barato e imóvel mais caro. caro. É porque, em quanto tempo você costuma vender? É 34% em quantos meses? Pra gente poder A anualizar média essa que eu taxa. calculo previamente, a gente reformou o imóvel e vendeu. Gastou quanto? 550 de compra, 155 mil de reforma, vendi o imóvel por 1,050 milhão. Deu mais de 45% de ROI, né, de rentabilidade, em 7 meses de operação. É, bem interessante. Deu quanto em 7 meses? 46 e uns quebradinhos, já bota 46. Tá, 46 então, em 7 meses. 7 meses da compra até a venda. Tá, isso dá 5% ao mês de taxa. Se você anualiza, 91% de rentabilidade no ano. Uma operação muito, muito, muito boa. E pensa, fiz financiado. Comprei por 550, gastei 155 de reforma. Dos 550, eu paguei 110 mil de entrada. Aí paguei 7 parcelas da... Você financiou em qual banco? Esse financiamento foi no Itaú. E você pesquisou em quantos bancos? Pra ser bem sincera, em pouquíssimos, Pegou porque só o no Itaú é meu banco de relacionamento principal. É, porque eu tenho muito relacionamento com o Itaú também, né? Eu sou cliente do Itaú há mais tempo do que eu não sou cliente. Só que quando eu fui fazer financiamento, a taxa, a melhor que eu achei na época foi do BRB, com o qual eu nunca tive contato. Tá tendo problema de liquidez agora. Se quebrar, para mim nem é ruim. Meu Deus. É. E como é que eu fui fazer o financiamento do BRB? A Portfel. Aí pesquisou em 50 bancos para mim. E aí no final eu peguei aquele que era mais barato. A gente pode melhorar esse número aí para você, viu, Bochicha? Pode. Podemos melhorar esse número. Mas aí então... Tem só mais pra- sinergia aí, além do quadro no canal. Inclusive, não temos um nome pro quadro no canal ainda. Eu pensei em um nome muito bom, disruptivo. Irmãos na Obra. Entendeu? Nunca vi nada parecido com isso. Porque o Irmãos à Obra já existe, né? Mas lá é muito machista, são 2 homens. Aqui é muito mais inclusivo. Lá é irmãos, Lá é Irmãos A obra. a obra. Nossa, é Irmãos na Na Obra. Até porque... sabor obra. Nem teve obra ainda. Visitou, arrematou, tem um imóvel arrematado de um aluno dela, visitou, obra zero, imóvel novinho, então ainda vai ter que ir uma Mas obra faz aparecer no muito quadro, entendeu? sentido, porque vocês não vão fazer a obra, eles fazem. Pode ser que a gente faça uma obra, pô.
Tu vai lá quebrar a parede? Eu quebro pra ficar no vídeo. Uma batida de martelo assim e depois o pessoal O que eu faz o quis resto. dizer é que vocês não vão estar com a mão na massa. Vocês só vão aparecer na obra. É, mas a gente pode fazer Irmãos? igualzinho a eles, assim. Pegar até alunos, sei lá, alunos não, gente quer ser cliente da Priscila. Aí faz aquela chamada típica do Irmãos à Obra. Você tem quanto pra investir? A pessoa vai lá e fala, eu tô desempregado, minha esposa tá desempregada, nosso orçamento é de 1 milhão. Igual lá no vídeo. Exatamente igual, dá pra fazer tudo igual, entendeu? Só que Entendi. com o nosso toque, pessoal, pô. Sim. Que é irmãos. A obra. Na obra. Na Não, obra. na obra. Na obra. Mas fica a sugestão aí. Você tem um nome bom pra esse quadro? Coloca aqui pra gente nos comentários, né? Mas você falar alguma coisa, eu acabei te cortando. Não, que eu comprei por 550, tirei 110 de uma vez de Feliz na entrada obra. e paguei ITBI, que em Curitiba é 2,7, paguei os custos de documentação e depois as parcelas de financiamento. Então, somando isso, não tirei nem ali 170 mil do bolso. Aí a reforma integralmente do meu bolso, ela não entra no financiamento, e depois vendi o imóvel. Então, eu tirei do meu bolso ali uns 330 mil para depois vender o imóvel por 1,50 milhão. Aí o saldo do financiamento foi quitado com o valor da venda, né? E eu tive uma rentabilidade de uns 46% em 7 meses. E aí, você tá... Então, existe investidor que entra no mercado de leilão para criar carteiras de locação, mas quando a gente compara realmente na compra e venda, é um número ali bem menor. As pessoas têm que lembrar que existe um prêmio de liquidez. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 milhão em um imóvel e outra pessoa que tem um patrimônio de R$500 mil aplicados num CDB de liquidez diária. Patrimonialmente, quem é mais rico é o cara do 1 milhão. Mas quem tem poder para fazer as coisas é o cara dos 500 mil. Porque o dinheiro dele está líquido, né? Então, poder transformar o imóvel em liquidez de maneira rápida é muito bom. Agora, vai variar de pessoa para pessoa. Inclusive, essa é a beleza do mercado, né? Alguém vai ver esse caminho do aluguel e falar, cara, isso aqui que eu quero fazer, porque eu já faço isso. Só que com imóveis que me rendem 0,5%. Se eu arrematar agora e conseguir botar para alugar por 1%, eu tenho toda a estrutura. Eu já tenho 10 imóveis alugados. Agora basta usar a mesma estrutura para botar esses novos para aluguel. Igual a Priscila faz com reforma. Ela fez tanta reforma já que deve ter uma equipe, mais ou menos, né? Você sabe quem a gente vai te fornecer piso, quem vai pintar. Tem o primeiro profissional, o segundo profissional, o terceiro profissional. Você tem um né? portfólio de Uma pessoas lista que você ali de confia. pintores. Se o primeiro não está disponível, vamos para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Uma coisa é fato, né? Quanto mais vezes você faz tudo na vida, mais fácil fica. Exatamente. Então, hoje em dia, é comum perguntas de alunos lá do curso, que estão entrando no curso. Quanto tempo você demora para analisar um leilão? Porque eles querem tomar isso como parâmetro. E eles não podem tomar isso como parâmetro. Porque hoje em dia eu demoro meia hora para analisar um leilão. Ou se for um leilão mais complexo, 1 hora, mas estourando ali. Quem está Já viu entrando, muito isso, né? quem tá entrando no mercado vai demorar mais. Só que quanto mais vezes fizer aquilo, vai ficar mais fácil, né? Até porque no começo existe uma insegurança. Então você vai lá e analisa um ponto do checklist. Eu analisei, eu não volto mais nele, eu sei que está analisado. A pessoa que está começando agora, ela vai voltar 10 vezes naquele mesmo ponto para ter frio na certeza barriga, de né? que ela fez tudo Será certo. que eu não li errado? Normal. Então, isso é normal, de tudo que a gente faz na vida, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo lá para os alunos que quando a gente era criança, aprendendo a somar 2 mais 2, a gente precisava botar na mão. Hoje em dia, em milésimos de segundo, a gente responde, né? Então, os leilões também. Quanto mais contato você tem, mais dinâmico vai ficando as coisas. Quanto mais reforma você faz, mais tranquilo vai ficando a reforma. Então, você vai entendendo todos esses pontos e as coisas vão fluindo de uma forma mais fácil. Bom, e para quem quer entender muito desse mercado, eu vou lembrar novamente que a gente vai ter essas 3 aulas, um workshop gratuito para que você possa assistir no final de abril. O link para se inscrever aqui na descrição do podcast. Deve aparecer também um QR Code na tela. E para quem quiser se aprofundar, inclusive ter a mentoria da Priscila, respondendo pessoalmente as suas indagações, Vivendo de Leilão, turma 31, vai abrir durante esse workshop com vagas limitadas, porque, como eu disse, a Priscila responde os alunos ela. Então não é uma outra pessoa, é simplesmente ela respondendo, e aí não dá para dar conta de 3 mil alunos, né? Na hora que vender isso, ela fala, não quero, tô rica, não preciso trabalhar esse tanto. Pelo amor de Deus, vamos devolver para metade das pessoas aqui Então o entra na dinheiro. lista. Exatamente, entra na lista para participar, porque como você vê, é um mercado muito lucrativo. Priscila, tem mais algum ponto que você acha que nós não mencionamos que vale a pena ser falado, ou realmente dá para dar um bom panorama assim, mostrar que tem muito potencial? Acho que deu um bom panorama e lá no workshop vou abrir umas estratégias mais aprofundadas, né? Inclusive conseguindo mostrar ali casos reais, rentabilidade, que aqui no podcast a gente não consegue, mas no seu canal também a gente fez 3 vídeos lá